Tá inscrito no canal Identidade Rubro-Negra? Não, tá esperando o quê? Se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe os nossos conteúdos diários e semanais sobre o mais querido do mundo. Tamo junto. E o Flamengo consegue aí uma vitória importante, né, para as pretensões do Campeonato Brasileiro, reassume a liderança na tabela, vencendo o Atlético Mineiro ainda há pouco no Maracanã. Um jogo que, na minha opinião, não foi dos melhores do Flamengo. Um jogo nota 6, diria eu, porque a equipe não se apresentou de uma maneira focada, como a gente espera sempre do Flamengo, com uma intensidade um pouco abaixo do que a gente quer. Mas, como é Campeonato Brasileiro, como é uma maratona, esse pontinho, esses 3 pontos, na verdade, conquistados hoje, são muito importantes. Nem sempre, num campeonato longo, nós jogaremos bem. O resultado passa a ser o mais importante. Claro que todos nós queremos o time sempre jogando o seu melhor, mas sabemos que é muito difícil por vários aspectos. Desgaste dos jogadores, lesões, desfalques, suspensões, isso tudo vão dando um contorno diferente na caminhada de cada equipe no Campeonato Brasileiro. E o jogo de hoje, como eu disse, não foi lá dos melhores. Achei o Flamengo tecnicamente abaixo. Inclusive o próprio Felipe Luiz falou isso na coletiva, que o time não deixou de ser vertical, porém errou muitos passes, né? Mas achei o primeiro tempo assim do Flamengo, na questão da intensidade, abaixo, né? O Flamengo com certas dificuldades, promovendo facilidade na saída de bola do Atlético, porque não fez a chamada marcação-pressão. O Flamengo, uma hora ou outra, que ia lá fustigar o goleiro e os laterais do Atlético para tentar atrapalhar. Mas, na verdade, o Atlético teve até uma certa tranquilidade para fazer a sua transição. E o Flamengo, em contrapartida, encontrou muitas dificuldades na primeira etapa, chegar ao gol do Atlético Mineiro. Teve ali no início uma oportunidade com o Pedro, mas teve muito mais perto de levar o gol no primeiro tempo do que fazer. Lembrando aquele lance lá que o Vinha, num erro lá de cálculo, cabeceou fraco, o Rossi demorou a reagir, o Rony, né, se antecipou e ficou lá tranquilo para fazer o gol, mas resolveu, graças a Deus, chutar no canto onde estava o Varela, que nos salvou do 1-0. Depois eles tiveram uma outra oportunidade lá no chute do Gabriel Menino, graças a Deus chutou errado. Enfim, o Flamengo demorando a encaixar. Foi um time tão compacto como a gente estava acostumado a ver e permitiu muitas vezes até que o Atlético tivesse facilidade com o Hulk, né, com o próprio Rony jogando mais aberto, que o Atlético chegasse até com certa facilidade perto da nossa área. Segundo tempo, o Felipe Luiz coloca o Everton Araújo no lugar do Alan, que estava com o cartão amarelo e provavelmente receberia o segundo cartão, porque trabalha numa zona de muito choque. Felipe Luiz então colocou o Everton Araújo e depois faz a substituição, que eu acho que deu uma mudança na dinâmica ofensiva do Flamengo, que foram as entradas do Wallace Ian no lugar do Plata, que também tem que ter uma minutagem, e a entrada do Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta. Arrascaeta, que não fez um bom jogo, cede o lugar ao Luiz Araújo, que dá uma nova dinâmica, uma nova movimentação, e o Wallace Ian no lugar do Plata, que por ser jovem e estar oxigenado, isso tudo deu um impulso, deu uma melhorada no sistema ofensivo do Flamengo, que tinha o Bruno Henrique caindo aqui pela esquerda, um Pedro centralizado, agora com o Wallace Ian pela direita e o Luiz Araújo ali mais pelo meio. O Flamengo deu uma melhorada, o Wallace Ian sempre quando entra, ele é um azogue, porque ele se movimenta muito, abre espaço na defesa adversária, inclusive ajuda até a potencializar a subida do lateral, e o Flamengo começa a apresentar mais oportunidades por conta dessa movimentação. E chega ao seu gol lá pelos 29, 30 minutos do primeiro tempo, uma falta aqui na esquerda, o Luiz Araújo bate e o Léo Ortiz sobe e faz 1-0. Com 30 minutos do segundo tempo,
E aí o Flamengo adota essa estratégia que eu acho muito inteligente. Assim que faz o seu gol, o Flamengo começa a pressionar um pouco a saída de bola do adversário, obrigando a errar para que possa de repente resolver a partida com o segundo gol. O Flamengo tentou fazer isso algumas vezes, ganha aí mais jogadores renovados fisicamente que possam fazer essa marcação na saída de bola do Atlético Mineiro, que começa a encontrar dificuldades. O próprio tempo passando, os espaços começam a aparecer, e aí num desses espaços, o Wallace também numa dessas arrancadas, sofre falta na entrada da área, mas infelizmente a gente não converteu no segundo gol. O Flamengo, é bem verdade, após ter feito o primeiro gol, começa com aquele trabalho, né, de posse de bola, de trabalhar, virar o jogo, inclusive para cansar o adversário e encontrar espaço numa inversão de jogada. O Atlético tentou ir para cima, só restava ele o empate. O Flamengo deu uma baixada nas suas linhas, né, é verdade, mas nada que representasse o maior perigo. Então, o jogo terminou 1-0, foi ótimo para a gente em termos de tabela, como eu falei no início, e a gente não vai jogar bem todos os jogos. Como eu disse aqui no início, não foi um grande jogo do Flamengo, mas foi eficiente e deu para o gasto. E agora a gente se manter na liderança e aguardar os próximos confrontos. Teremos o próprio Atlético Mineiro, agora jogo válido pela Copa do Brasil, aqui no Rio de Janeiro novamente. O jogo de ida é aqui no Rio e o jogo de volta lá em Minas. E temos também o confronto pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Boa vitória, estou feliz com a vitória, ela veio. Nem sempre faremos uma partida espetacular, o torcedor quer muito isso, mas os 3 pontos hoje, depois do tropeço do Cruzeiro e do Red Bull Bragantino, foram muito importantes para o Flamengo. Um grande abraço, se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe os nossos conteúdos. Aquele abraço, até a próxima, tamo junto, valeu!